é a magia oculta e proibida. Bom, aí agora eu vou recorrer àqueles exemplos mais básicos, mais clichês que a gente já tem. O necromante, que é sempre caçado porque ele faz magias e manipula criaturas vivas e mortas. As bruxas na Idade Média, que eram queimadas porque fazia cerveja no porão das casas e tinha gatos para espantar os ratos. Esse tipo de coisa que pode impactar bastante o seu cenário se você usar de maneira certa aí nas suas campanhas. Por quê? Porque a magia, como a gente está falando aqui desde o início, ela pode ser fantástica, ela pode ser mágica, ela pode engrandecer o cenário, ela pode facilitar a vida das pessoas, ela pode equilibrar a ficha, botar as pessoas em níveis parecidos, por mais que elas sejam diferentes e com classes diferentes. Mas ela também, já foi falada aqui hoje, ela também cria os vilões, porque é poder demais na mão de uma pessoa que às vezes não tem escrúpulos para usar. Então, se você utilizar a magia como uma forma de acesso a um poder maior e você coloca pessoas que utilizam esse poder maior de maneira indiscriminada, usam esse poder para privilegiar a si mesmo, você vai fazer com que o cenário reaja a isso de alguma maneira. Porque vão surgir tiranos, porque vão surgir vilões, porque vão surgir carniceiros, né? Aqueles caras que fazem tudo porque querem, só por conta de recursos. E isso pode fazer com que a visão que se tenha sobre certas magias, certos núcleos de poder, seja desvirtuada, ou seja considerado como errados, sejam considerados como impróprios, sejam considerados como proibidos. No Eras, a necromancia, ela é uma escola proibida. Ela não é proibida de você fazer magias de necromancia. É proibido que as escolas arcanas ensinem turmas de necromancia. Se um mago que tem a necromancia deseja ensinar necromancia, é ele que arrume o pupilo dele por conta própria. As escolas arcanas não permitem. Da mesma maneira, a gente tem uma das escolas arcanas, uma das artes arcanas é a bruxaria. A bruxaria também não pode. A bruxaria, ela é proibida de ser ensinada. Só que diferente da necromancia, a bruxaria ela pode ser caçada, porque ela aproveita da essência mágica para... É mais ou menos assim, a manipulação da energia que a bruxaria ela exige, ela se manifesta em quem está em volta do mago. Ou seja, para a magia do mago funcionar, do bruxo, ele precisa absorver a energia do que está em volta. Então ela é perigosa e ela é muito prejudicial, por isso ela é proibida. Então, se você começa a utilizar esse tipo de visão num cenário mais rígido, num cenário mais politicamente organizado, você pode utilizar essa história como um contexto. Você pode utilizar esse plot como um contexto para suas campanhas, para suas narrativas, ou próprio rumo aí do seu cenário. E a gente sabe que isso aí já foi... até no mundo real aí já foi colocado, né? Em que, quantas vezes aqui, década de 90, o grupo se reunia no cemitério para fazer magia negra, e aí ela ia, prendeu por quê? Prendeu porque tava fazendo magia. Nos Estados Unidos tinha o pânico da galera da magia negra, meu amigo. Os caras faziam o quê? Ia beber vinho no cemitério lá, e eles eram presos. Por quê? Porque é crime. Estão fazendo o quê? Magia? Pô, magia, cara, dá licença, né, parceiro? Mas era. Por quê? Porque magia é proibido. Leva isso para o seu cenário e você causa um impacto não só naqueles que não usam o artifício, ou naqueles que usam o artifício mágico, como os próprios magos, feiticeiros e bruxos, porque eles fazem suas bolas de fogo, fazem levitação e fazem teletransporte, mas eles também se afetam com aqueles que conseguem influenciar a vida, por exemplo, ou conseguem fazer efeitos que sejam nocivos demais, magias que são intrusivas, magias que são exploradoras, magias que são letais, podem ser discriminadas. Agora, se os magos, os feiticeiros, esses poderosos que estudam isso, se preparam para isso, podem ver com olhos meio tortos aí esse tipo de conjuração, imagine as pessoas que não têm capacidade nenhuma e ficam à mercê de um cara que simplesmente chega e drenar temporário, círculo da morte.
desintegrar. Entendeu? Dá pra usar de elemento de campanha. Novamente vou trazer aqui o exemplo do Warhammer. Como a magia em Warhammer ela é derivada do caos, ela é muito próxima, vigiada de maneira muito próxima pela igreja. Tem os inquisitores que fazem esse tipo de controle. E o mago, estrito sensu, assim mesmo, ele é associado a uma universidade. Então, ela é como se fossem as escolas de magia, assim, né? Então, ele tem uma carteirinha lá, uma autorização para ser mago. Porque sabe-se que ele segue os preceitos da escola onde ele estudou e ele tem ali as habilidades controladas meio que pela CLT dos magos ali, né? É o CREA dos magos. O conselho lá dos magos. É o AB dos magos. Nossa. E existe uma outra classe no cenário que é a bruxa mesmo. A bruxa no sentido de uma pessoa que nativamente tem acesso à magia, por causa de alguma questão, nasceu com poder mágico. E ela não foi para essa escola estudar, ela aprendeu sozinha. Aprendeu lá no mato, fazendo as coisas. E aí ela é proibida. E aí, normalmente no contexto dela, por ela ter nascido com esses poderes, normalmente numa cidade pequena, alguma coisa assim, geralmente ela é ostracizada, né? Ela é tratada com desprezo pelos moradores. E ela acaba, então, indo mais pro lado da maldade. Assim. E essas são caçadas, essas são proibidas. Então, normalmente as magias delas são associadas à necromancia, esse tipo de coisa também, que são magias, no geral, ocultas e proibidas, né? Mas eu gosto muito de mudar um pouco a observação em relação a essas questões, principalmente necromancia. Tanto que teve uma aventura que a gente jogou aqui no canal, que eu fiz uma personagem que era necromante, mas ela usava paramedicina. Ela era uma médica, né? E usava... foi em Eras, inclusive, que a gente jogou. E aí ela usava as capacidades de necromancia dela para trabalhar com medicina. Ela fazia curso superior de medicina lá no cenário, né? Então... Inclusive na universidade não mágica, né? Era a Beatriz, né? Ela era necromante, e aí em Eras ainda tem um agravante que o necromante tem alterações físicas, né? À medida que ele vai evoluindo na classe necromante, ele vai ficando cada vez mais cadavérico. Então, mesmo tendo essa dificuldade, né, esse agravante visual, ela continuava sendo uma prestadora de serviços ali, né? Nos hospitais da cidade onde ela vivia. Tem um componente de world building, de lore, que eu acho muito interessante nisso, né? Que é que eu falei, como a magia é um recurso muito valioso, é muito difícil você ter magia como um recurso pouco valioso no cenário. Para você proibir magia, você tem que ter um motivo muito forte. Porque você está basicamente abrindo mão de um recurso valioso. Mesmo que não seja magia como um todo. Mesmo que seja assim, no nosso reino é proibido magia necromante. E aí vai ter o cara que vai olhar assim, mas os necromantes do outro reino chegam aqui e moem a gente. O cara joga uma magia necromante aqui e mata 20. A sua frutinha lá, o seu bago do bem lá, não faz isso não, cara. Seu bago do bem aí não resolve. Você acha que o seu bago é bom? Ele não é tão bom assim, não. Entendeu? O seu bago pode ser bom, mas em outras circunstâncias, não agora. Então, para você fazer isso, normalmente você tem que ter uma justificativa muito boa. Então, você querer que seja proibido no mundo como um todo, ou num reino, ou numa cidade, é legal porque isso dá isso é um elemento de lore, de world building inevitável. Você tá jogando uma aventura de D&D normal, ninguém fala não sei o quê. Você chega no reino, o cara fala, olha, desculpa, a gente comunica aqui na fronteira já, magia é proibida aqui no reino. Os caras, como assim? Magia é proibida aqui no reino. Não pode usar magia no reino. Se você for pego usando magia, é um crime punido com a pena de morte. Não, mas por quê? Porque o rei mandou. Mas por que o rei mandou, brother? Eu sou só um guarda de fronteira, você vai ter que descobrir isso lá. E aí você olha, o mago do grupo vai olhar e falar, eu faço o quê? O que eu faço nesse meio tempo? Eu atiro com minha besta? Eu vou usar magia mesmo sendo proibido? Então, assim, você percebe que tem um componente de world building que é inevitável. A primeira coisa que os caras vão querer saber a hora que eles chegarem em qualquer lugar que tem um mínimo de informação é, caralho, por que a magia é proibida? Não, a magia é proibida porque um mago matou o rei anterior e aí o príncipe, filho dele, assumiu agora e decidiu que não pode ter mago. Você vai fazer o quê?
Você vai tentar peitar o cara? Você vai, não, agora a nossa missão agora é convencer o cara de que existe magia boa e tal. Então, assim, existe. Eu sou da máxima de que não é problema você proibir, não é problema você bloquear, apesar de que, se isso não for uma coisa apresentada para os jogadores logo no começo, pode ser um problema. Tipo, você não fala pros caras, os caras fazem os personagens, aí o grupo é um clérigo, um bruxo, um mago e um feiticeiro. Um paladino, sei lá, pra não ter o combatente. Beleza, galera. Então, nesse mundo, a magia é proibida. Mas toda magia? Toda magia. Nenhuma magia pode ser conjurada. Meu boneco faz o quê, então? Nada. Sempre chora. Então, a menos que você apresente isso desde o começo e todo mundo jogue, e aí o cara falando, eu vou fazer um conjurador ciente das restrições, ciente do risco, e eu quero passar essa adrenalina, ok. Mas se você não fizer isso, de fato, você pode restringir e atrapalhar muito as pessoas. Agora, se isso é um elemento de plot, os caras chegam num lugar específico em que a magia é proibida, e aí a parte do desafio é o grupo lidar com aquilo, o mago está restrito, poder fazer magia só em situações específicas, ou você fala, olha, aqui não pode magia de adivinhação, não pode magia de necromancia, não pode magia de não sei o quê, e aí o cara tem que trabalhar com uma certa restrição nos elementos dele, tudo bem, eu acho que pode ser um elemento de plot interessante. Sabe uma coisa interessante quando eu levantei esse tópico que eu falei do Eras? É que não ficou bem claro o jeito que eu faço isso. A necromancia ela é proibida de ser ensinada nas escolas arcanas. Por quê? Porque ela mexe com vida e morte, ela é perigosa. Então, se o mago quer ensinar um discípulo, ele vai ensinar um discípulo, e não uma turma dentro da escola. Ele que vai lá cuidar da vida dele. Então, a bruxaria, por que ela é proibida e tudo mais? Como eu falei, ela afeta aqueles que estão em volta. Mas a bruxaria não tem... ela tem algumas coisas exclusivas, mas o que proíbe ela não é a magia que está na escola de bruxaria, vamos falar assim. É o processo de magia que a escola de bruxaria faz acontecer. Existe uma outra arte, porque não são escolas, são artes arcanas. Então existe uma outra arte arcana chamada arte pactual. A arte pactual, ela é diferente das outras, que todas elas são tratadas meio como ciências, exceto a bruxaria, onde eles utilizam elementos místicos para simular efeitos nocivos de sorte e azar. Então a bruxaria ela é uma simuladora de efeitos, e a pactual ela não é feita normalmente por pessoas que têm o dom de conjurar. Ela é adquirida por pessoas que não têm o dom de conjurar. E o que isso significa? Que lembra quando eu falei lá no início que eu falei que a magia é muito baseada em espíritos e energias? Então, o usuário da escola pactual, ele não estuda a ciência arcana. Ele faz um pacto com uma entidade mística, e a entidade mística dá a ele poderes para fazer as magias. E a pactual também é proibida. Mas é proibida por quê? Porque ela vai exaurir a pessoa. Ou seja, se você está ensinando para alguém como fazer a arte pactual funcionar, é meio que você está condenando a pessoa à morte. Então, por isso que ela é proibida, porque ela não é uma escola, ela é um efeito. Então, às vezes, você trabalhando não em proibir essa magia, é proibida, assim, ninguém pode fazer adivinhação. Em vez de você tratar isso, você trabalhar nesse sentido, às vezes você trabalha com o contexto da coisa. Não, a bruxaria ela é proibida não pela magia em si da bruxaria, mas é que as energias da magia de bruxaria, ela prejudica aqueles que estão em volta. A escola de necromancia não é que o cara é mau. Não é que o necromante é mau, mas é que a magia dele essencialmente prejudica coisas vivas. Então o cara vai lá treinar a magia dele lá na escola, ele precisa do quê? Ele vai precisar matar bicho, afetar gente pra testar, pra treinar? E isso aí é meio complicado. Então, às vezes, quando você busca esse tipo de motivação, é melhor do que você simplesmente falar, não, estamos proibindo aqui a adivinhação, qualquer coisa que você consiga ver é proibida. Bola de fogo, luz, levitação, disco de Tensor, é proibido. Por quê? Sei lá, porque alguém aí tropeçou no mago, e o mago jogou uma olhada aí e ficou nessa.